Era uma manhã tranquila de outono, com o sol tímido esquentando suavemente a varanda da casa de Dona Clara. Aos 67 anos, ela se sentava em sua cadeira de balanço, segurando uma xícara de café quente, enquanto observava as folhas douradas caindo no quintal. O aroma do café misturava-se ao perfume da terra úmida, e o silêncio era quebrado apenas pelo canto de um sabiá. Aquela era sua hora sagrada, o momento em que se conectava com suas memórias, suas reflexões e, acima de tudo, com sua fé. Para Clara, a vida após os 50 havia se tornado uma jornada de redescoberta, um equilíbrio entre o passado que moldou quem ela era e as promessas de um futuro cheio de esperança. Clara sempre acreditava que a vida era como um rio, às vezes calmo, às vezes turbulento, mas sempre fluindo em direção a algo maior. Quando jovem, ela sonhava com grandes aventuras, com viagens pelo mundo e uma carreira brilhante. Mas a vida, como costuma fazer, traçou outros caminhos. Casou-se com João, um homem de coração generoso, e juntos construíram uma família com 3 filhos. A casa, que outrora ecoava risadas infantis e passos apressados, agora era mais silenciosa. Os filhos cresceram, formaram suas próprias famílias, e os netos, os netos, eram a luz que iluminava seus dias. Memórias do passado, a força das raízes. Clara fechou os olhos e deixou as lembranças a levarem de volta à sua infância. Cresceu numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, onde a vida era simples, mas cheia de significado. Lembrava-se das tardes correndo pelos campos com os primos, das histórias contadas pela avó à luz de velas e das missas de domingo, quando a comunidade se reunia para compartilhar fé e afeto. Sua avó, Dona Maria, era uma mulher de fé inabalável que ensinava que Deus nunca abandona quem confia nele. Essas palavras se tornaram o alicerce de Clara, especialmente nos momentos mais difíceis. Houve tempos em que a vida testou essa fé. Quando João ficou doente há 10 anos, Clara enfrentou noites de angústia, orando ao lado da cama do marido. A incerteza sobre o futuro a consumia, mas ela se agarrava à promessa de que não estava sozinha. João se recuperou, mas a experiência deixou marcas. Clara aprendeu que a saúde, tanto do corpo quanto da alma, é um presente frágil que precisa ser cuidado com gratidão e atenção. Agora, ela fazia questão de caminhar todas as manhãs, tomar seus remédios com disciplina e, acima de tudo, nutrir sua alma com momentos de silêncio e oração. As memórias também traziam os filhos. Clara sorria ao lembrar das travessuras de Pedro, o caçula, que certa vez escondeu o gato da vizinha no sótão, ou das apresentações de dança de Mariana, a filha do meio, que enchiam a casa de orgulho. Mas nem tudo foram risadas. Houve momentos de preocupação, como quando Lucas, o mais velho, se afastou da família por um tempo, buscando seu próprio caminho. Clara sofreu em silêncio, mas nunca deixou de orar por ele. Hoje, Lucas estava de volta, mais maduro, e a relação com a mãe era mais forte do que nunca. Para Clara, isso era prova de que o tempo e a fé podiam curar até as feridas mais profundas. Clara também se lembrava dos desafios financeiros que enfrentaram. Houve anos em que o orçamento era apertado, e ela e João precisavam fazer malabarismos para pagar as contas e garantir o básico para os filhos. Nessas horas, Clara recorria à fé, acreditando que Deus proveria. E, de alguma forma, sempre provia, fosse através de um trabalho extra para João, de uma ajuda inesperada de um parente ou de uma promoção no emprego de Clara, que trabalhava como secretária numa escola. Essas experiências a ensinaram a valorizar cada centavo e a nunca perder a esperança, mesmo quando o futuro parecia incerto. Histórias do cotidiano. A alegria dos netos e da casa. Os netos eram o maior tesouro de Clara. Aos fins de semana, a casa voltava a ganhar vida com as vozes de Sofia, de 8 anos, e Miguel, de 5. Eles adoravam explorar o quintal, onde Clara plantava hortênsias e uma pequena horta com manjericão, tomatinhos e coentro. Sofia, curiosa como a avó, fazia 1000 perguntas. Vó, por que as flores têm cores diferentes? Deus escolheu assim? Clara ria e respondia com paciência, contando histórias sobre a criação do mundo e a beleza que Deus espalhou pela terra. Miguel, por sua vez, preferia correr atrás das borboletas ou cavar buracos na terra, sempre voltando com as mãos sujas e um sorriso travesso.
Cuidar da casa também era uma fonte de alegria. Clara gostava de manter tudo em ordem, mas sem rigidez. A sala, com seus móveis antigos e fotos emolduradas, contava a história da família. Cada objeto tinha um significado. O relógio de parede, presente de casamento. A manta de crochê feita por sua mãe. E o piano onde Mariana costumava tocar quando criança. Para Clara, a casa não era apenas um lugar, mas um santuário de memórias e amor. Ela fazia questão de cozinhar para a família, e o cheiro de pão de queijo ou de um bolo de fubá recém-assado sempre atraía os netos para a cozinha. A saúde, porém, exigia cuidados constantes. Clara enfrentava dores nas articulações e, às vezes, sentia o peso da idade, mas ela não se deixava abater. Participava de um grupo de hidroginástica na cidade, onde encontrava amigas da mesma idade. Juntas, riam, compartilhavam histórias e se apoiavam. A idade traz rugas, mas também sabedoria, dizia Clara, com um brilho nos olhos. Ela acreditava que cuidar do corpo era uma forma de honrar o presente que Deus lhe deu, e cuidar da alma era o que a mantinha viva. Clara também valorizava as pequenas rotinas do dia a dia. Gostava de acordar cedo, preparar o café da manhã para João e sentar-se com ele para conversar sobre os planos do dia. Às vezes, os dois relembravam histórias antigas, rindo de momentos que pareciam tão distantes, mas ainda tão vivos na memória. Outras vezes, planejavam pequenas melhorias na casa, como pintar a cerca do quintal ou comprar uma nova cortina para a sala. Para Clara, esses momentos eram preciosos, pois reforçavam o amor que os unia há mais de 40 anos. Reflexões. A fé que sustenta. Para Clara, a fé era como uma âncora. Inspirada pelas palavras de sua avó e pelas promessas de Deus, ela encontrava força para enfrentar os desafios. Todas as manhãs, antes de o dia começar, Clara se sentava com sua Bíblia e um caderno, onde anotava versículos e reflexões. Senhor, guia meus passos e ilumina meu caminho. Era sua oração diária. Ela acreditava que Deus estava sempre ao seu lado, não como um juiz distante, mas como um amigo amoroso, pronto para ouvir suas alegrias e dores. A fé também a ajudava a lidar com as incertezas do futuro. Clara sabia que a vida após os 50 trazia perguntas difíceis. Quanto tempo ainda terei? Como será a velhice? Meus filhos e netos estarão bem? Mas em vez de se deixar dominar pelo medo, ela escolhia confiar. Inspirada pelo texto que ouvira certa vez sobre as bênçãos que Deus promete àqueles que creem, Clara sentia que sua vida ainda tinha propósito. Ela queria ser um exemplo para os netos, mostrando que a idade não é um limite, mas uma oportunidade para viver com gratidão e amor. Clara também refletia sobre o perdão. Durante a vida houve mágoas, palavras duras, mal-entendidos, momentos de distância, mas ela aprendeu que guardar ressentimentos só envenena o coração. Quando Lucas se afastou, Clara poderia ter se fechado em amargura, mas escolheu orar e manter a porta aberta. Esse gesto de amor trouxe o filho de volta. Para Clara, perdoar era como soltar uma corrente. Libertava não só o outro, mas também a si mesma. Outra reflexão constante era sobre o tempo. Clara percebia que, com a idade, os dias pareciam passar mais rápido. Ela se perguntava se havia aproveitado bem cada momento, se havia dito "eu te amo" o suficiente, se havia vivido com coragem. Essas reflexões a levaram a mudar pequenas coisas. Passou a ligar mais para os amigos, a escrever cartas para os filhos e a dedicar tempo a hobbies que antes negligenciava, como pintar aquarelas. A vida é curta, mas pode ser profunda, pensava. Promessas e esperanças. O futuro com fé. Olhando para o futuro, Clara sonhava com dias cheios de pequenas alegrias. Queria ver os netos crescerem, talvez viajar com João para algum lugar tranquilo, como a Serra da Canastra, onde poderiam caminhar entre cachoeiras e respirar o ar puro. Sonhava em escrever um livro de memórias, não para ser famoso, mas para deixar um legado para a família. Quero que meus netos saibam de onde vieram e no que acreditamos, dizia ela. Clara também tinha promessas espirituais. Acreditava que Deus ainda tinha planos para ela, mesmo na terceira idade. Inspirada pela ideia de que nada é impossível para Deus,
ela se sentia chamada a compartilhar sua fé com os outros. No grupo de hidroginástica, nas conversas com vizinhos ou até nas redes sociais, onde postava mensagens de esperança, Clara queria ser uma luz. Se eu puder ajudar uma pessoa a encontrar paz, já valeu a pena, pensava. A esperança de Clara também se estendia à família. Ela orava para que os filhos encontrassem equilíbrio em suas vidas agitadas e para que os netos crescessem com valores sólidos. Sabia que não podia controlar o futuro, mas confiava que, ao entregar suas preocupações a Deus, tudo se alinharia no tempo certo. Deus cuida dos lírios do campo e dos pássaros do céu. Por que não cuidaria de nós? Refletia, lembrando as palavras do Evangelho. Clara também sonhava em se envolver mais com a comunidade. Pensava em organizar um grupo de leitura da Bíblia na igreja ou até mesmo um clube de jardinagem, onde pudesse ensinar os mais jovens a cuidar da terra. Ela acreditava que compartilhar conhecimento e amor era uma forma de deixar o mundo um pouco melhor. Não importa a idade, sempre há algo a oferecer, dizia a si mesma. Um chamado à gratidão. À medida que o sol subia no céu, Clara terminava seu café e abria sua Bíblia. O versículo do dia falava sobre gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Ela sorriu, sentindo o coração aquecido. A vida não era perfeita. Havia dores, saudades e desafios. Mas havia também amor, memórias preciosas e a promessa de um Deus que nunca a abandonava. Clara levantou-se da cadeira, pronta para começar o dia. Sabia que, aos 67 anos, ainda havia muito a viver. Cada amanhecer era uma nova chance de amar, perdoar e sonhar. E, acima de tudo, era uma oportunidade de se conectar com o divino, de ouvir a voz suave que a guiava e a lembrava. Você é amada. Você é suficiente. Estou com você. Para Clara, e para tantos outros acima dos 50, a vida era um convite a abraçar o passado com carinho, viver o presente com gratidão e olhar para o futuro com esperança. Era um caminho de fé pavimentado com memórias e iluminado por promessas. E nesse caminho, ela caminhava com leveza, sabendo que nunca estava sozinha. A vida como um jardim. Clara gostava de comparar a vida a um jardim. Cada fase, infância, juventude, maturidade, era como uma estação. Na infância, plantamos as sementes da curiosidade e dos sonhos. Na juventude, regamos essas sementes com paixão e energia, mesmo enfrentando tempestades. Na maturidade, colhemos os frutos, mas também aprendemos a cuidar do solo, a podar o que não serve mais e a plantar novas sementes para o futuro. Aos 67 anos, Clara sentia que seu jardim estava florescendo, mas ainda havia espaço para novas flores. Ela pensava nos desafios que enfrentou como parte desse cultivo. A doença de João, as preocupações com os filhos, as noites de insônia pensando no futuro. Tudo isso era como o vento forte que sacode as árvores, mas não as derruba. Clara aprendeu que a fé era a raiz que a mantinha firme, e o amor, o sol que a fazia crescer. Um jardim não é perfeito, mas é vivo, pensava. E para ela, viver era exatamente isso. Aceitar as imperfeições, celebrar as belezas e confiar que o jardineiro celestial cuidava de tudo. O poder das pequenas coisas. Clara também refletia sobre a importância das pequenas coisas. Um sorriso de Miguel, uma conversa com uma amiga, o cheiro da chuva no quintal. Esses momentos, tão simples, eram os que mais aqueciam seu coração. Ela aprendera, com o passar dos anos, que a felicidade não estava nas grandes conquistas, mas nos instantes que muitas vezes passam despercebidos. Deus fala nas coisas pequenas, dizia, lembrando-se de como uma flor desabrochando ou uma música antiga na rádio podia trazer uma paz inexplicável. Essa valorização das pequenas coisas a levou a criar novos hábitos. Clara começou a escrever um diário de gratidão, onde todas as noites anotava 3 coisas boas do dia. Às vezes, eram momentos grandiosos, como o nascimento de um novo neto. Outras vezes, eram simples, como o sabor de uma laranja colhida no quintal. Esse exercício a ajudou a enxergar a vida com mais leveza, mesmo nos dias difíceis. Quando a gente agradece, o coração fica mais leve, dizia. O legado de Clara sabia que sua maior missão era deixar um legado, não de bens materiais,
mas de valores, histórias e fé. Ela queria que os netos crescessem sabendo que a vida tem altos e baixos, mas que a confiança em Deus e o amor pela família são inabaláveis. Por isso contava histórias, ensinava receitas, cantava hinos antigos e, acima de tudo, orava por eles. Minha avó me ensinou a rezar e eu quero passar isso adiante, dizia. Ela também pensava no legado para a comunidade. Clara participava ativamente da igreja, ajudando a organizar eventos e a arrecadar alimentos para famílias necessitadas. Sentia que, ao fazer o bem, estava cumprindo um chamado maior. Não é sobre o que eu recebo, mas sobre o que eu dou, refletia. E nesse dar, ela encontrava propósito, um futuro de luz. Olhando para o horizonte, Clara sentia uma mistura de paz e expectativa. Sabia que a velhice traria novos desafios, talvez mais dores, talvez despedidas, mas também sabia que cada dia era uma oportunidade de viver com plenitude. Ela queria aprender algo novo, talvez pintar melhor suas aquarelas ou até fazer um curso de fotografia. Queria viajar com João, mesmo que fosse para uma cidade vizinha, e aproveitar cada momento ao lado dele. Acima de tudo, Clara queria continuar sendo uma testemunha da bondade de Deus. Acreditava que sua vida, com todas as suas alegrias e cicatrizes, era um testemunho vivo de que a fé transforma. Se eu puder inspirar uma pessoa a acreditar, a perdoar, a amar, então minha vida terá valido a pena, pensava. Enquanto o sol se punha, Clara acendia uma vela na sala e se sentava para orar. A chama tremeluzente parecia dançar, como se respondesse às suas preces. Ela fechou os olhos e agradeceu. Pela família, pela casa, pela saúde, pelas memórias e pelas promessas que ainda estavam por vir. Senhor, que minha vida seja um reflexo do teu amor, sussurrou. E assim Clara seguia sua jornada, com o coração cheio de gratidão e os olhos voltados para o céu. Aos 67 anos, ela sabia que a vida era um presente, e cada dia uma nova página a ser escrita com fé, amor e esperança.